Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Infinito Afeto. Hoje com uma reflexão sobre uma fala do Lacan. Desde a origem, a criança se alimenta tanto de palavras quanto de pão, mas perece pelas palavras. Mais conhecido como TOD, o controvertido e pouco confiável diagnóstico de transtorno opositivo desafiador é feito naquela criança que normalmente é rotulada como insuportável e que apresenta padrões recorrentes de comportamentos negativos, como desobediência, irritação e desafios, muitos deles direcionados a figuras de autoridades, como pais e professores, os quais, vale a pena lembrar, não suportam ser questionados ou contrariados pela pequena criança. No entanto, há uma grande discussão com relação à confiabilidade de diagnósticos como esses, principalmente se levarmos em conta a cultura escolar contemporânea, que entende que, ao contrário do que se pensava antes de Freud, as crianças atuais não são nada dóceis. Entretanto, para lidar com suas angústias, elas precisam extravasar seus impulsos e um dos recursos utilizados é a birra. Portanto, desse ponto de vista, a birra é muito importante para a constituição psíquica da criança, porque é pela birra que ela diz não para o outro. A criança quer saber o que o outro quer com aquilo que ele disse querer, com aquela regra que ele coloca ao exercer a sua autoridade. A criança birrenta não está se opondo à regra porque ela é uma criança mimada. Ao contrário, ela está investigando o que significa o desejo do outro e tentando separar o desejo do outro da real necessidade. Quando ela faz birra, significa que, longe de ser uma criança subserviente e obediente, ela é uma criança observadora e crítica. E saber sobre as coisas e o porquê das coisas é o que a move. De fato, ela investiga a lei que fundamenta o desejo do outro, seja o pai, a mãe ou o professor. Que lei é essa que se está querendo generalizar, colocar para todos? Na verdade, ela está convocando o outro para uma conversa, para entender o que de fato fundamenta o desejo do outro e entender quem tem razão, quem não tem e por quê. Se o outro não se dispõe a escutar, ou se a escuta nunca leva em conta as alegações da criança, a criança percebe que, independente dos seus argumentos, quem está no papel de autoridade, seja pai, mãe ou professor, vai sempre impor o que é do desejo dele, sem levar em conta o desejo da criança. A partir daí, ela reage com veemência e indignação. Acontece o esvaziamento da conversa e o relacionamento vai ser uma constante medida de força entre ela e quem faz o papel da autoridade. Tem-se que ouvir o que a criança tem a dizer. É esperado que toda criança em fase escolar perca a calma, se ofenda, se irrite facilmente, seja provocadora e crítica, culpe alguém por algum mal feito, seja vingativa, queira ajustar as contas com algum desafeto e, principalmente, desafie regras e argumente contra figuras de autoridade. Lamentavelmente, essa criança que não se conforma facilmente como as coisas são postas, tem seus argumentos sempre rejeitados com sistemáticos nãos, e sua indignação passa a ser taxada pelo nome de algum transtorno. A partir do momento em que ela é rotulada, ela pode ser medicada, atendendo, além dos interesses médico-farmacêuticos, aos interesses dos tempos pós-modernos, como a conformidade e a normatização. Para a escola, por exemplo, é conveniente que todas as crianças tenham um padrão uniforme de comportamentos e vontades,
queiram brincar da mesma brincadeira ao mesmo tempo e fiquem quietas em sala, mantendo-se atentas aos conteúdos ministrados sem questioná-los. Isso possibilita que uma quantidade sempre maior de crianças possa ser acompanhada por apenas uma professora, como é o que acontece normalmente nas escolas públicas. Criança que não se enquadra nesse modelo normatizado desarmoniza a ordem vigente e é vista como aquela que se recusa a crescer, que é imatura, reivindicativa, que não pode ser frustrada, que sempre demanda cuidados excessivos e convoca o olhar especial dos pais e dos que dela cuidam. Reconhecer a criança como sujeito desejante implica em abrir mão da criança idealizada pelos pais. Quando a questão era vista apenas como birra, o que estava em jogo era o laço social, a escuta e o vínculo afetivo com o outro. Agora, sob a denominação de Todd, ninguém está implicado, a não ser a própria criança, que é culpada por não se submeter passivamente às regras e às normas. Ao encontro deste cenário, aparece o discurso médico-científico, que ainda ostenta o patamar de verdade em nossa cultura e, por isso, apresenta respostas e soluções conclusivas às questões do social, cujas pesquisas, financiadas por grandes laboratórios, criam um novo nome para a birra. Antes, algo comum esperado para uma criança, agora virou uma patologia, garantindo que a criança, portanto, seja medicada. Os pais precisam saber que é grande o sofrimento e a insegurança de crianças que não se adaptam aos padrões usuais, especialmente em decorrência do consequente isolamento diante da dificuldade de estabelecer laços sociais com o outro. E é desse sofrimento que a psicanálise se ocupa, não a partir da perspectiva da patologização, mas ao colocar em questão o laço com o outro, no intuito de discutir o lugar dessa criança nos ideais familiares e a forma como que a lei é transmitida no laço parental desse sujeito, que se mostra opositor e desafiador frente a quaisquer demandas do outro. Temos tentado sensibilizar para a importância da escuta da criança atual e também da importância de se levar em conta os argumentos dela. No entanto, como vocês já devem saber, são os robozinhos algoritmos que decidem quais assuntos valem ou não a pena ser vistos pelas redes sociais. E assuntos sobre crianças não parecem ser importantes. Então, dependemos de vocês, pais. Se gostaram do vídeo, não deixem de curtir, compartilhar, ativar o sininho e assinar o nosso canal, para que possamos ajudar mais e mais crianças, levando conteúdo de qualidade para os pais.